Lucas capítulo 5, versículo 12 em diante, que tem como título A Cura de um Leproso. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nesse momento o Senhor possa estar falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Não aleluia, Deus. Glória a Deus. O que nós queremos ouvir é muito fácil, né? É um melzinho, uma águazinha com açúcar. Deus. É verdade? Mas a palavra de Deus, quando eu abro e eu começo a ler, eu vejo que não é somente isso. É exortação, é o Senhor chamando a nossa atenção, é o Senhor nos corrigindo, nos ensinando o caminho que devemos seguir. Então, se a gente espera somente aguinha com açúcar, o negócio está estreito para o nosso papo. Deus. Glórias a Deus. E aqui dentro desse texto nos fala que Jesus passando pela cidade, ali com um homem leproso, ele avista Jesus e a primeira coisa que ele faz é se prostrar aos pés de Jesus e perguntar: Jesus, se quiseres, pode me limpar. Deus. A palavra não diz que ele perguntou: Jesus, o Senhor pode me limpar? Teria uma interrogação. Ou falar: Jesus, o Senhor pode me limpar? Teria uma exclamação aí. Mas aqui o texto tem um ponto. Então significa que ele falou simplesmente: Senhor, o Senhor pode me limpar. Aleluia. Então aqui eu entendo que no meio dessa conversa aqui, desse homem com Jesus, tocou o coração de Jesus. Jesus viu o que aquele homem verdadeiramente queria. Então nós temos que tomar uma posição igual a essa, desse homem. Quando a gente se apresentar diante de Deus, nós temos que ir com a certeza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente está pedindo para Deus. Porque se a gente ficar oscilando diante do Senhor, o Senhor não vai responder a nossa oração. Jesus. Há poucos dias atrás, na minha oportunidade, eu estava falando que tem oração que a gente faz para Deus que Deus não vai responder, porque a gente oscila muito. Tem pessoas que elas já têm até o hábito de escrever o que elas vão pedir para Deus, para não se perder naquilo que ela quer verdadeiramente, porque senão se perde. De repente tem uma oração que você fez no domingo, hoje sendo aqui quinta-feira, dia de final, dia 2, oração que você fez lá no domingo, você já nem lembra mais o que você pediu para Deus, você já esqueceu. Você veio para a igreja, você pediu, mas hoje você já nem lembra mais. Então tem pessoas que têm um hábito para quê? Para que ela não perca o foco daquilo que ela quer, então ela até mesmo escreve, para todas as vezes que entrar na presença de Deus, já entrar apresentando para Deus aquilo que ela quer, para não fugir do alvo. A palavra até nos fala de Daniel. Ele orava incessantemente, Deus respondeu a ele desde o primeiro dia, mas ele continuou orando durante 21 dias, no mesmo propósito, para Deus responder a ele. Então nós temos que aprender com essas passagens dentro da Bíblia, que nós não devemos perder o foco daquilo que a gente quer. Aleluia. Aí então esse homem leproso, ele já era um homem separado da sociedade, já era colocado à parte, porque nós sabemos que todas as pessoas que tinham a lepra, ou a cegueira, ou qualquer outro tipo de deficiência, eram sempre colocadas à parte, ou a mulher no teu período de menstruação era sempre colocada à parte. Por quê? Eram considerados impuros. Os judeus consideravam eles impuros. Então, esse homem aqui, ele já era considerado impuro, uma pessoa que estava ali à base, de repente poderia ter sido um pecado que levou ele a estar ali com aquela lepra no teu corpo, porque antigamente as pessoas achavam que estava leproso, está com lepra, aquilo não é pecado. Até o próprio Jó, quando ele estava lá leproso, o amigo dele chegou perto dele e começou a achar
que ele estava com aquela lepra porque era um pecado que Jó tinha. Quando na verdade não era nada disso, era Deus que estava permitindo que Satanás tocasse Jó. Por isso que ele estava ali com aquela lepra. Então agora esse homem aqui, ele está afastado também da sociedade por causa da tua lepra. E nós sabemos que a lepra, ela trazia dano para o corpo físico. Tem pessoas que acham que é só a ferida que era contagiosa e a sequela que deixava no corpo. Um pedaço do corpo que se soltava. Tinha pessoas que perdiam os dedos, perdia as orelhas, ia perdendo a parte do teu corpo inteiro, ficavam buracos de ferida. Então aquilo provocava mau cheiro, e sem contar que o local onde eles eram colocados era um local onde eles não tinham nem sequer um tratamento para poder tratar daquelas feridas. Então era dor, sofrimento por causa daquela ferida e a rejeição da família, da sociedade toda à sua volta. E esse homem estava nessa situação. Mas quando ele viu que Jesus estava passando ali, o que ele fez? Ele correu e se prostrou aos pés de Jesus. Aleluia. Então faz uma grande diferença quando a gente se prostra aos pés de Jesus. Jesus. Quando a gente se apresenta a Ele, coloca para Ele aquilo que está trazendo dor para a gente. Não somente o corpo físico, mas também para a nossa alma. Para quê? Para que Jesus possa passar remédio sobre a nossa ferida. Aleluia. Para que Jesus possa permitir que o bálsamo venha sobre nós e traga a cura para nós. Aleluia, Jesus. Então, esse homem, ele fez a coisa correta, ele se prostrou. Ele colocou para Jesus ali naquele momento aquilo que estava doendo nele, para que Jesus pudesse curar. E Jesus toca naquele homem e traz a cura. Nós sabemos que o leproso não poderia ser tocado, mas Jesus Jesus quebrou ali agora esse protocolo, né, de não poder colocar a mão. Ele quebrou e fez aquilo que ele bem quis, aquilo que estava no coração dele. Aleluia, glória a Deus. Sabia que tem pessoas que estão à espera de um simples toque teu, um simples colocar de mão sobre ele, de tocar no ombro dele e profetizar uma palavra de cura para a alma dele e para o corpo físico dele. Tem pessoas que estão a essa espera, mas só que hoje em dia quase ninguém está mais preocupado de tocar no teu irmão e profetizar. As pessoas estão querendo falar até de longe, para poder nem sequer encostar na pessoa. Mas Jesus nos ensina dentro da tua palavra. Tocou. Aleluia. Quero que seja limpo. E tocou naquele homem. Aquele homem então foi curado. Eu posso imaginar a alegria dele. Agora ele não precisa mais voltar para onde estavam os amigos dele. Agora ele precisa voltar para o seio da tua família. Agora ele vai estar ali junto com a tua família e alegre, porque ele recebeu o teu milagre. Aleluia. Jesus tocou nele e ele foi Deus. curado. Então nós temos que entender que se Jesus tocar em nós, nós seremos curados. A mulher do fluxo de sangue, a primeira coisa que aquela mulher pensou: se eu tão somente tocar na hora das vestes de Jesus, eu serei curada. E foi o que ela fez. Quando Jesus ia passando, ela rompeu aquela multidão e ela tocou simplesmente na orla das vestes de Jesus. Oh, glória! E ela foi curada. Aleluia. Esse homem foi curado porque Jesus tocou. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus fala: vai lá e se apresenta o sacerdote e entrega a oferta do teu milagre. Jesus só deu essa ordem para ele. Sabe por quê? Porque aquele homem precisava testemunhar o que Jesus fez. Jesus deixa até aqui para a gente, né? Abre um parênteses para a gente agora. Testemunhe o teu milagre. Aleluia. Porque outras vidas vai ser Glória a Deus, aleluia. através do teu milagre. Glórias a Deus. Porque eu acredito que através do milagre desse homem aqui, muitos foram atrás de Jesus também querendo o teu milagre. Deus. Porque a palavra nos diz que muitos foram purificados, muitos foram curados por causa de Jesus passando ali por essa cidade. Aleluia. Aleluia. Aí depois de Jesus fazer vários milagres, depois de Jesus tocar em todo mundo, Jesus agora se retira para o deserto. É isso que a palavra diz. Jesus se retirou e foi para o deserto para orar. Por que a passagem na Bíblia, né, várias passagens, principalmente no Evangelho de Lucas,
Lucas, ele deixa bem enfatizado que Jesus orava. Jesus orou pelos teus discípulos, né? Jesus orou por Pedro, o tempo todo Jesus estava orando por todos. Por que Lucas, o tempo todo, ele deixa as orações de Jesus escritas? Assim, Jesus orou, Jesus foi para o deserto orar, Jesus se afastou do barquinho, Jesus foi para o monte. Ele está o tempo todo falando que Jesus teve um tempo de ficar só. Porque nós, seres humanos, precisamos ter um tempo para ficar só. Você vai observar que depois de uma grande festividade, digamos, você fez uma festividade na igreja, aquilo foi top, maravilhoso. Aí quando chega no outro dia, vem um bombardeio em cima de você. Deus. Não é verdade? Aí o que acontece? Você vai orar. Você tira um tempo para você orar. Se você conquista algo que você esperava muito, você orou muito para você conseguir aquilo. Aí você conseguiu. Quando você consegue, aí você fica alegre. Mas aquela tua alegria, de repente, incomoda muito. Aí o que vai acontecer? Vai ter até alguém que vai se levantar contra você. Aí o que você vai fazer? Você vai orar. Aleluia. Assim foi Jesus. Depois dele realizar grandes milagres, ele se afastava e ia ter o seu momento de intimidade e de contato com Deus. Então aqui fica um grande ensinamento para nós. Todas as vezes que você vê operação de maravilhas, operações de milagres, algo extraordinário acontecendo na tua vida ou em volta daquelas pessoas que estão à tua volta, não se esqueça de orar. Glória a Deus. Porque é isso que a palavra está nos ensinando. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus saía à parte para orar por quê? Porque ele tirava aquele momento de comunhão com o Pai. Ele parava para ter aquele momento de comunhão com o Pai. Agora, se a gente simplesmente seguir em fé, e não parar para poder ter um momento de oração, de intimidade com o Pai, conversa tete a tete, aquele mano a mano com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, parar na presença dele, orar, adorar e não querer nem mesmo sair dali. Se você não parar para fazer isso, irmão, que sabe o que vai acontecer? Você vai fraquejar no caminho. Você não vai abastecer. As suas lamparinas vão ficar vazias, né? O teu óleo não vai entrar vinho novo. E aí como que você vai ficar no meio do caminho? Você precisa carregar algo para poder te abastecer no meio do caminho. Aí, se você não fizer isso, aí não vai ter força. Por isso que Jesus parava. Dá a entender assim que ele, depois de acontecer aquilo tudo, aí ele parava, aí ia lá, conversava com o Pai, recebia mais instruções, né? Aí continuava de novo. Dá a entender que era isso. Porque pra gente é assim que acontece. Quando a gente está mediante a uma dificuldade, uma turbulência, a primeira coisa que a gente faz, a gente para e vai falar com o Pai. A gente para e vai orar. A gente para e vai conversar com Ele. Então, é sinal de quê? Que a gente vai buscar direção. Da mesma forma, eu creio que Jesus fazia isso. Ele se afastava, que era para poder ter uma direção também do Pai. Não é que ele precisava, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós sabemos que somos os mesmos. Mas era para poder deixar esse ensinamento para a gente. Aleluia! E nós sabemos, nós temos ouvido aqui, nós estamos numa campanha, né? De saindo do deserto. E nós sabemos que o deserto é o quê? O deserto não é lugar para você morar. O deserto não é lugar para você ficar. Deus. O deserto é lugar de passagem. Você passa pelo deserto. É lá no deserto, você entra no deserto, é onde você vai também abastecer a tua alma, o teu corpo físico, vai abastecer tudo. Para quê? Para você continuar a jornada. Aleluia, glória a Deus. Então, o deserto aqui, como está dizendo que Jesus saía para o deserto, era para abastecer. Glórias a Deus. Nós também precisamos abastecer. Amém? Glórias a Deus, amém. Então, essa mensagem da nossa vida hoje é essa. Precisamos confiar em Deus. Aleluia, Jesus. Colocar para Ele detalhadamente o que a gente quer. Eu quero ser limpo, então eu quero ser limpo. Eu quero prosperidade, eu quero prosperidade. A minha área financeira, eu preciso de ajuda. A minha área financeira, glória eu preciso a Deus. de cura, eu preciso de cura. A gente não fugir do foco daquilo que a gente quer diante de Deus. Glórias a Deus. Não fazer aquela oração que hoje eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não, uma oração com foco
diante de Deus, para que Deus possa liberar a vitória que a gente precisa. Glórias a Deus. E logo após, não esquecer de testemunhar o milagre que Deus fez. Glórias a Deus. E mais ainda, após orar, continuar orando, continuar buscando a face de Deus. Glórias a Deus. Amém? Aleluia, amém. Deus abençoe a nossa Glória a vida, em nome Deus. de Jesus de Nazaré. Que Deus